Boa noite a todos. Hoje nós vamos dar início às nossas atividades de orientação, de instrução. Nós sabemos que a ação dos espíritos em nossas vidas é imensa. Por quê? Porque nós vivemos rodeados de espíritos. Nós não temos a capacidade de ver, mas se tivéssemos e pudéssemos sentir e ver, nós iríamos observar a presença de uma quantidade imensa de espíritos. Imensa. Espíritos que às vezes vêm para nos perturbar, outros para se divertir às nossas custas, outros para nos orientar. Por isso que nós temos que tomarmos muito cuidado com tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós falamos, emitimos, porque todo pensamento nosso é vida. Tudo aquilo que nós tentamos construir mentalmente, os espíritos ali estão observando. Tudo, tudo. Principalmente aqueles, os nossos obsessores, os nossos espíritos subjugadores, perturbadores, espíritos brincalhões, espíritos que querem nos prejudicar, tanto material, como financeira, como familiar, ou dentro das nossas atividades profissionais. Em todos os locais aonde nós formos, saímos de dentro da nossa casa, aonde nós estivermos, os espíritos ali estarão. Dentro da nossa casa, nós temos que manter toda uma proteção, uma força eletromagnética, como se fosse uma bolha eletrizada, com barreiras elétricas. Eu costumo colocar que, às vezes, vamos fazer uma barreira fluídica com a força de uma Itaipu. Por quê? Porque é uma energia. Se nós buscamos essas energias do cosmos, se nós buscamos essas energias do Sol, as energias da Lua, de todo o fluido cósmico universal, nós vamos manter uma proteção no nosso lar imensa. Nós vamos manter umas barreiras, porque depende do nosso pensamento. Às vezes eu falo, eu vou montar uma proteção no meu lar. Mas como que você vai montar? De que forma? Então, monta-se barreiras eletromagnéticas. Nós colocamos câmaras para que nenhum ladrão adentre a nossa casa, nós colocamos aqueles fios nos nossos muros para que ninguém adentre. Então, vamos montar aquela tela protetora que todo e qualquer espírito que estiver adentrando o nosso lar, ele possa, simultaneamente ao nosso pedido, serem socorridos pelas nossas equipes espirituais. Porque só montar por montar, isso não vai manter essa estrutura fluídica por muito tempo. Então, o que nós temos que fazer? Buscar os espíritos protetores dentro desta ordem. Eu costumo colocar e chamo toda uma equipe militar, porque para fazer a proteção do nosso lar, só são os militares. Podem vir os pretos velhos, os índios, os caboclos, toda a sua equipe de trabalho, mas para enfrentar esses espíritos de ordem inferior, todos esses espíritos que querem nos prejudicar, que às vezes vêm para prejudicar não só a nós, médios familiares, mas também a nossa família, os filhos, os netos, os bisnetos, o nosso trabalho em si, material, espiritual, profissional, financeiro. Eles querem nos fazer que a gente caia, que a gente fale nessa encarnação. Então, a necessidade nossa de nos prepararmos, de colocarmos essas barreiras.
E hoje a nossa aula, ela vai falar muito dessa proteção fluídica, porque nós somos alvos. Se nós nos preparamos para irmos por uma atividade, nós temos que nos prepararmos antecipadamente, às vezes, se já sabemos que no domingo vamos trabalhar em alguma atividade, e essa atividade, ela pode ser ou familiar, ou espiritual, num trabalho espiritual, ou numa festa, em qualquer atividade. Então, eu estou sabendo que essa atividade, ela vai e eu ali estarei participando. Então, qual é a minha posição como médium? Me preparar, já chamar toda a minha equipe de trabalho. Minha equipe de trabalho tem que estar a posto antecipadamente, às vezes, 3, 4 dias, até uma semana, porque nós seremos alvo dos espíritos perturbadores que tentarão nos impedir de participar desta ou daquela reunião. Podem observar que, às vezes, nós vamos a uma festa e nós não nos preparamos, nós saímos da festa passando mal, chegamos em casa passando mal. Esses espíritos atuam principalmente no nosso plexo solar, no nosso estômago. Atinge o nosso estômago, atinge os nossos rins. Por quê? Porque é o centro da mediunidade, é o centro ali onde eles colocam toda aquela energia densa, e os espíritos ali provocam um desarranjo intestinal, dores intestinais, cólicas estomacais. Então, quer dizer, nós perdemos a vitalidade do nosso corpo físico. E perdendo essa vitalidade, nós não vamos fazer as nossas atividades espirituais. Então, a necessidade do médium se preparar é muito, muito importante. Eu tiro, por exemplo, uma coisa muito simples. Você recebe um convite de casamento, antecipadamente, meses antes. E o que você faz? Você se prepara. Você não espera no dia para escolher a roupa, escolher o calçado, escolher a maquiagem, fazer o seu cabelo. Não, você faz antecipadamente. Aquilo que você pode antecipar, você antecipa, para que no momento certo você esteja em condição, você, o seu companheiro, a sua companheira, os seus filhos, possam participar daquele evento. Isso é normal nosso, mas nós não nos preparamos para uma atividade espírita, para uma atividade espiritual. Nós vamos à casa espírita ou a um trabalho mediúnico como se a gente fosse para uma festa. E não é uma festa da forma como nós imaginamos. O plano espiritual, ele prepara antecipadamente aquele local. Ele prepara a casa espírita. Se é um trabalho de desobsessão, um trabalho mediúnico, a equipe espiritual está horas antes ali preparando todo aquele ambiente, quando não, já preparando o médium na noite anterior, para que esse médium já esteja em conexão com o espírito ou o trabalho que ele vai realizar. Isso na noite anterior. Por isso que, às vezes, nós acordamos e, às vezes, a gente está meio assim, meio zonzo depois, e a gente tem que estar vigilante no dia para o nosso trabalho. Porque os espíritos, eles percebem o nosso trabalho. Eles atuam na nossa mente. E atuando na nossa mente, eles nos prejudicam.
Por isso, a necessidade nossa de nos prepararmos. Se é um trabalho de evangelização infantil, um trabalho de evangelho e passe, o processo é o mesmo. O processo é o mesmo. Não tem como você dizer, não tem espírito dentro da nossa casa espírita, ou dentro da nossa própria casa. Porque nós atraímos os espíritos para dentro da nossa casa. Se nós não mantemos essa barreira, a limpeza fluídica do ambiente. O que é a limpeza fluídica? É a mesma coisa que nós fazemos todos os dias. Limpamos a nossa casa, deixamos a nossa casa higienizada, varremos, tiramos o pó, colocamos todo aquele perfume para que o nosso lar, a nossa casa, fique harmonizada, fique linda, bonita. O nosso trabalho é a mesma coisa, o nosso ambiente de trabalho, nós temos que fazer a mesma coisa. Nós limpamos, tiramos o pó, fazemos tudo isso. Por que não fazermos espiritualmente? Seus espíritos ali se aproximam de nós por um minuto, um segundo, às vezes, de desatento nosso, de desequilíbrio, de maus pensamentos. Uma entrada de uma pessoa que vem à nossa casa, que nos liga, um parente doente que vem e joga toda a doença dentro da nossa casa, seja ele fisicamente ou através do celular. E os espíritos ali vêm por quê? Porque nós conectamos. Existe uma conexão entre o encarnado de um lado e o encarnado do outro, e ali há uma união. Nós, como médios, nós absorvemos aquela energia, a energia de dor, a energia de angústia, a energia de tristeza, a energia de depressão. Quer dizer, quando nós sentimos dó do outro, isso vem como uma avalanche para dentro da nossa casa. Por isso que nós temos que estarmos atentos, vigilantes. Quando Jesus diz orai e vigiai, ele não está falando para o outro, para que você fale para o outro, mas que você utilize para você. Ore, ore e vigie os seus pensamentos, vigie os fluidos que estão envolvendo a sua casa. Vigie aqueles que adentram, encarnados ou desencarnados, dentro da sua casa. Se a sua casa, o seu lar, o seu ambiente de trabalho, a sua vida profissional, a sua vida financeira está harmonizada, equilibrada, e de um momento para outro parece que explode uma bomba atômica e tudo começa a cair, significa que abriu-se brechas, e essas brechas são os nossos obsessores, encarnados e desencarnados. Porque o encarnado também nos obsedia através do seu ódio, da sua inveja, do seu ciúme, da maldade que ele traz. Seja ele quem for, pode ser até um estranho, mas como pode ser um familiar. Ele não precisa estar lado a lado com você. Ele, de longe, ele vibra e você recebe. E ele te desequilibra espiritualmente. Porque nós abrimos brechas. Brechas, porque nós não oramos, nós não vigiamos. Nós vigiamos o outro porque o outro fala, porque o outro xinga, porque o outro é o outro. Mas nós não vigiamos o que adentra por nós. Nós ligamos a televisão e vem uma avalanche de coisas ruins. E nós recebemos isso. E isso vai impregnando o nosso lar.
Quando nós falamos em energias deletéricas, em miasmas, são aquelas vibrações que vão sendo como se fossem colas e vão colando nas paredes, vão colando nas cortinas, vão colando nos sofás, no chão, em todos os objetos que nós temos. Então, essa energia ruim do parente que adentra a sua casa, que senta no seu sofá, que mexe nos seus objetos, que elogia aquilo que você tem, quando não, ele denegre, ele fala mal das suas coisas, ele está jogando um fluido denso. Se você tem uma televisão nova, porque você tem uma televisão nova e ele não tem. Porque se você colocou cortina na sua casa, a inveja está ali na cortina. Se você fez o seu cabelo, cortou o seu cabelo, aí vem o fluido. E tudo isso nós temos que aprender a desmaterializar, a desintegrar. Você está no seu escritório, na sua loja, vem lá o fulano de tal, a fulana de tal e elogia, mas não é um elogio sadio, é um elogio de inveja, é uma calúnia que ele faz pelas costas. Nós temos que estarmos vigilantes. Nós vivemos num mundo em que os seres que aqui estão encarnados são imperfeitos. Nós somos imperfeitos. Ninguém aqui é perfeito. Nós temos as nossas falhas, mas nós temos que ter consciência e corrigir as nossas falhas. Reformar é a reforma interior. É a mudança interior. Não adianta mudar de fora para dentro, e sim de dentro para fora. É mudar a sua atitude, é mudar os seus pensamentos, é mudar a sua vibração. Porque nós nos desequilibramos com o latido dos cachorros, com a moto que passa, fazendo muito barulho, com o vizinho que está com som alto. Nós esquecemos de orar. É orar, é rogar a misericórdia de Deus, a misericórdia divina, que nos dê força, coragem para superar. Passamos por provas necessárias para que possamos crescer. Às vezes são provas físicas da doença que assola o nosso corpo, mas também pode ser doenças materiais, como doenças, às vezes, uma ação de calúnia, de difamação. Nós, às vezes, nos perturbamos, então nós temos que estarmos atentos. Todos somos influenciados pelos espíritos. No capítulo 9 do Livro dos Espíritos, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo, na pergunta 459, Kardec pergunta: seus espíritos podem influenciar as nossas vidas? E a resposta é muito mais do que nós podemos imaginar. Então, a ação do médium familiar, ela tem que ser grandiosa. O médium familiar, ele é o alicerce, é a coluna vertebral da nossa casa. Você, como médium familiar, você é a coluna, porque se a coluna ruir, o seu lar também rui. Vai por água abaixo. Então, nós não podemos deixar que esses espíritos venham colocar, venham causar danos, rachaduras dentro da nossa casa, do nosso lar, junto à nossa família. Nós temos que nos preservar, cuidar. Então, quando nós
mantemos essa barreira fluídica, essa bolha fluídica, levanta-se todas as telas protetoras. Nós não estamos criando por criar. André Luiz coloca no nosso lar, quando o nosso lar foi atacado pelos espíritos inferiores. Nosso lar levantou-se uma barreira de alta proteção, aonde canhões atiravam nos espíritos e causavam a segunda morte. Aqueles espíritos que precisavam ser auxiliados caíam como se fosse a segunda morte. E ali abria-se a porta do nosso lar, a barreira se abria, e ali eles socorriam aqueles espíritos que precisavam ser auxiliados. A mesma coisa nós podemos fazer para o nosso lar. Vamos montar essa barreira fluídica. Vamos vigiar e colocar vigilantes. Proteção em toda a nossa propriedade. Colocar telas eletromagnéticas, barreiras. Colocar as equipes. Se você gosta dos seus índios, se você tem afinidade com os caboclos, com os guerreiros, ponha esses guerreiros de proteção. Se você chamar uma equipe de choque, ponha essas equipes de choque em todo o ambiente da sua casa, em toda a sua propriedade. Seja até um lugarzinho pequeno, monte. Ponha a proteção no seu carro, ponha a proteção junto a você, aos seus filhos, aos seus netos. Essa proteção nós temos que fazer para não sermos alvo desses espíritos. Vamos abrir as bacias da consolação, da regeneração, da redenção. A consolação, abra e peça, faça um pedido para a sua equipe. Peça para a sua equipe todos os espíritos traumatizados, todos os espíritos tristes, brincalhões, esses espíritos perturbadores que sejam puxados para dentro da consolação. E ali, peça simultaneamente que esses espíritos já comecem a passar por uma transformação fluídica. Que o fogo etéreo comece a queimar. É você, médio, que dá a ordem. Você, médio, é que doa. É o seu fluido vital. Então, a necessidade de nós trabalharmos já indo socorrer esses espíritos. A nossa casa está ficando bagunçada, os nossos filhos não estudam direito, é uma bagunça total, é um desequilíbrio total. Vamos abrir, vamos puxar esses espíritos. Abra a bacia da regeneração e puxe os espíritos doentes. Puxe esses espíritos recém-desencarnados. Você vai pedindo. Espíritos que morreram de câncer, com AVC, os de mal de Alzheimer, mal de Parkinson, tudo aquilo que passar pela sua mente, que possa adentrar o parente que desencarnou recentemente, puxa ele para a regeneração. E se você sentir que está ali os seus obsessores, os seus subjugadores, fascinadores, aqueles espíritos cobradores seus, do presente ou do passado, abra a redenção e puxa esses espíritos. Já deixa ela preparada. Porque numa eventualidade é só uma ordem sua. É você fazer uma prece, Senhor, misericórdia nesse momento. Eu rogo que as minhas equipes comecem nesse momento a recolher todos esses espíritos. É 5, 10, 15 minutos que você senta e você trabalha. E você limpa o seu lar. Traz as energias do fogo etéreo, como se você
esse fogo penetrasse desde o telhado, por tudo, e limpasse o seu lar. Limpasse o seu lar. Desmagnetizando, dissolvendo, desmaterializando. Se precisar, entre você dentro da redenção. Puxe os encarnados para dentro da redenção também. E faça esse trabalho de desmaterialização, de desintegração. Dissolva todos os fluidos de ódio, de mágoa, de ressentimento, de dor, de angústia, todos os traumas. Você está fazendo uma limpeza em você. Você está fazendo uma limpeza no seu lar. Você está fazendo a proteção para o seu lar. É isso que nós não podemos deixar de fazer. A importância do médium familiar é esse socorro, é estar atento. Monte a sua equipe todos os dias, ou se não, monte essa equipe permanentemente na sua casa. E deixe ela ali. Deixe ela, a hora que você precisa, põe os espíritos, trabalha com os espíritos ali, desmaterializa, desintegra, traz a água, lava, limpa, socorre para as colônias espirituais, deixa a sua bacia limpa, deixa ela, bonitinha ali. Se no amanhã ou depois da manhã você precisar, você abre ela de novo. Aonde nós nos protegemos. Porque o mundo está terrível, a vibração do planeta, ela está imensa. Se você tem uma propriedade, uma chácara, um sítio, uma fazenda, qualquer lugarzinho pequeno ou grande, não importa, você faça a mesma coisa. Você limpa a sua terra, você limpa a sua propriedade, você limpa o seu carro, você limpa a sua loja, você limpa o seu escritório. Nós não podemos deixar que adentrem e nos prejudiquem. Porque não é só o nosso lar que é atacado. O nosso trabalho, o nosso dinheiro, a nossa família, todos somos atacados. Então, é importante isso, que você se conscientize. Se prepare para tudo. Ah, eu vou para um trabalho, vai fazer uma audiência? Se prepare antecipadamente, às vezes, 1, 2, 3 dias anterior. Você que tem a sua loja, que você vende, que você vive daquilo, se prepare, limpe, higienize, ponha barreiras fluídicas na sua loja, ponha barreiras fluídicas no seu escritório. Se você tem uma atividade profissional em alguma empresa, a sua sala, a sua mesa é ali. Não entre no problema do patrão. Trabalhe em você. Faça a proteção em você. Porque senão você vai sofrer todas as consequências da sua invigilância. É isso que nós sempre estamos falando. Médio, cuida de você. Médio, cuida. Médio, ore. Médio, faça toda a mudança fluídica. Nós estamos sempre orientando. Mas, às vezes, a gente ouve uma vez, 2 vezes, 10 vezes, 100 vezes e entra por um ouvido e sai pelo outro. A gente precisa apanhar para a gente acordar. Então, comece a higienizar o seu lar. Ah, recebeu um telefonema? Já abra a sua bacia. Não fique com dó. Eu digo, eu não tenho dó de ninguém, porque ninguém tem dó de mim. Quem quiser os meus problemas, o que eu estou sofrendo, eu dou de graça. Dou de graça. Então, cada um tem o seu problema, porque foi você quem fez, fui eu quem fiz. Então, eu que escolhi, eu tenho que dar conta. É você que tem que dar conta. Você tem que dar conta dos seus filhos, do seu trabalho, seja ele material ou espiritual. Todos nós somos responsáveis. Então, comece a acordar, a despertar. E que Deus nos abençoe. Que Deus nos ilumine.
Então, vamos acompanhar a Maria, lembrando que todos chamem os seus protetores. A Maria vai fazer a prece como se ela estivesse fazendo para ela, mas a prece, cada um trabalhe em si com a sua equipe espiritual. Vamos lá, Maria. Senhor nosso Deus, que sois todo poder e bondade, vinde em nosso socorro, não só hoje, não só agora, mas em todos os momentos do nosso dia, da nossa noite. Socorrei, divino Jesus, aqueles que mais precisarem de vosso socorro. Atendei-o por misericórdia e compaixão, aqueles que ainda não te conhecem, aqueles que não sabem de ti, Senhor, porque não é fácil seguir as tuas pegadas, Jesus, mas deixaste para todos nós o ensinamento, deixaste em cada cantinho do planeta, dos lugares, um meio, um jeito, um motivo, uma observação, para que possamos acreditar e crer que não estamos sozinhos e que dependemos uns dos outros para seguir em frente a nossa caminhada, o nosso compromisso que aqui viemos fazer. Espiritualidade bendita, trabalhadores da seara de Jesus, nossos anjos guardiães, equipe de trabalhadores que cuidam de nós, os menores, queiram por misericórdia e compaixão nos ensinar a sermos mais humildes, a compreender melhor aquilo que ainda não conseguimos compreender. E assim, Mestre Jesus e os trabalhadores da seara do Pai, eu quero agradecer infinitamente a todas as pessoas que se dedicam ao ensino, que se dedicam à correção das falhas que ainda carregamos em nossa mente, de comportamentos atrasados que não sabemos ainda compreender, mas que temos a oportunidade de seguir fazendo aquilo que é sempre correto, bom e perfeito. Não sei mais o que dizer, meu Deus, mas tu conheces todas as necessidades de cada um dessa equipe. Te agradeço pela Eli, pela Iraci, pela equipe de encarnados e desencarnados que cuidam deste trabalho bendito, fazendo uso das modernidades atuais. Muito obrigada, Jesus, que assim seja hoje e sempre. Gratidão.